porque será profético pela palavra nessa noite. E os umbrais da porta moveram-se a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E você diz amém? Antes de se assentar, você pode pegar, por favor, na mão desse crente que está do seu lado e dizer de uma forma bem profética, para ele acreditar. Já vi que o povo aqui tem uma pegada bem pentecostal. Então, grita bem forte para ele acreditar. Diga assim: é hoje. Diga mais forte: é hoje. Diga: porque se não for hoje, porque se não for hoje, vai ser daqui a pouco. Vai ser daqui a pouco. Vai ser. Se ele é pentecostal, ele já sentiu a atmosfera, né? Já deu glória a Deus e já aceitou a profecia. Pode se assentar, fica à vontade. Garganta do pregador hoje está uma benção, mas Deus vai nos dar graça. Igreja, quero falar-lhes nessa noite sobre por que os anjos cantam santo. Por que os anjos cantam santo. Isaías é um dos maiores profetas de toda a Bíblia Sagrada. Isaías, de fato, ocupa o rol dos profetas maiores da Bíblia, ao lado de Ezequiel, de Daniel, de Jeremias. Isaías é conhecido por Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da era cristã, como o seu livro, como o quinto evangelho, por causa das descrições que Isaías faz acerca da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías, entre os eruditos, também é conhecido como mini-bíblia, o seu livro, por ter a mesma quantidade da nossa Bíblia protestante, cerca de 66 capítulos. Isaías é um dos poucos homens da Bíblia privilegiados de ter visões metafísicas da parte de Deus. Ezequiel, no capítulo 1, vê a parte de baixo do trono. Isaías, no nosso capítulo 6, vê a parte de cima do trono. Um homem fantástico, um hebraico refinado, um homem que perambulava pelos palácios do rei, um homem com um estudo, um homem com uma instrução bem apurada, um homem que de fato ocuparia destaque dentre as páginas da Bíblia. Porém, um homem como eu e você, um homem de carne e osso, usado por Deus, impactado por Deus, mas um homem sujeito às mesmas coisas que eu e você estamos sujeitos. A Bíblia diz, logo no verso 1, que no ano em que morreu o rei Uzias, teólogos eruditos acreditam que Isaías era parente, alguns dizem primo, outros sobrinho do rei Uzias. Fato é que Isaías tinha proximidade, conhecia muito bem o rei Uzias. O ano era um ano de luto. Uzias acabara de ser acometido de lepra. Foi uma tragédia terrível. A cultura judaica dizia que quem era acometido de lepra ainda em vida era considerado morto. Então, era uma tragédia sem tamanha dentro da nação judaica. Observem, nós passamos por um ano de pandemia, um ano de perdas, um ano em que muitas pessoas perderam entes queridos, um ano em que pessoas viveram verdadeiros dilemas, verdadeiras tragédias, e só quem já perdeu algo que tem muita estima, só quem já perdeu alguém que muito gostava sabe o que é isso, a dor de viver um dilema, a dor de viver uma crise, a dor de projetar coisas acerca de uma pessoa e um belo dia essa pessoa não estar mais entre você. Era mais ou menos esse sentido, esse sentimento que Isaías tinha aqui no capítulo de número 6. Isaías estava com a sua emoção dilacerada, a sua mente perturbada. Isaías estava aflito, o seu coração, a sua mente num luto terrível, pois Uzias era um rei quisto, um rei conhecido. A cidade, Jerusalém, a Judeia, estava toda tomada desse luto. A única notícia que pairava era a tragédia do rei Uzias. Isaías, como parente, Isaías, como um homem que tinha acesso ao rei, foi fortemente impactado com essa notícia. Isaías, então, como se espera de alguém que está vivendo tempos de crise, Isaías vai até o templo, como o texto diz,
para adorar ao Senhor, quem sabe buscar uma resposta do Senhor. Isaías está vivendo um grande dilema, uma grande crise na sua vida. Observe, Isaías também era ser humano, apesar de toda a sua proeminência profética, e é natural de alguém que sofre crise, de alguém que está passando por dores terríveis, o seu semblante cair, a sua mente ficar frustrada, o seu olhar é sempre um olhar cabisbaixo. Se você observar alguém que está em um quadro triste, ela olha geralmente para o chão, a sua mente está sempre voltada para o chão, os seus pensamentos são pensamentos quase que sempre negativos. Quando alguém sofre uma grande perda, é dentro desse cenário, dentro dessa perspectiva psicológica que Isaías se encontra. E paz, meus senhores, psicólogos chegam a afirmar, irmãos, que o nosso cérebro não sabe distinguir a dor física de uma dor psicológica, a dor de sofrer um tipo de acidente e a dor de perder um ente querido. Para a nossa mente é o mesmo impacto, é a mesma impressão que essa dor causa. Mas Isaías está diante do templo, Isaías está buscando a Deus em meio às aflições, e o curioso de Deus é que Deus às vezes, ou quase sempre, ele tem essa mania de esperar as nossas emoções, de esperar a nossa mente, de esperar o nosso status quo chegar em um momento de crise, porque muitas vezes Deus sabe que nós, como seres humanos, quando a nossa conta está cheia, quando o nosso bolso está recheado, quando a nossa família não tem problema, quando passamos por adversidades, a nossa tendência é entrar dentro de uma zona de conforto. Há quem receba vitórias dentro da casa de Deus e nunca mais volta para a presença de Deus. Houveram pessoas que depois da pandemia não voltaram para a casa de Deus, as igrejas esvaziaram-se de alguma forma, pessoas que não suportaram o processo da pandemia, pessoas que não suportaram alguns processos que a vida lhe inseriu, as intempéries dessa vida. Mas Isaías está diante do templo, buscando a presença de Deus. Só que o bom do nosso Deus é que ele é especialista em transformar crises em oportunidades. O nosso Deus é mestre em transformar crises em oportunidades. E Deus tem uma certa dificuldade, irmãos, de lidar com pessoas prepotentes, com pessoas com coração duro, com coração petrificado. A verdade é que as aflições são agentes de Deus para nos aproximarmos de Deus. Pois todas as vezes que a aflição bate na nossa porta, nós logo lembramos que tem alguém maior que nós. Nós percebemos que existe um Deus que é muito mais infinito, que é muito mais poderoso e que vai além das nossas capacidades humanas. Esse é o nosso Deus, o Deus que permite dificuldades para atrair homens para dentro da sua presença. Mas observe, Isaías vivendo esse luto, vivendo cabisbaixo, à porta do templo, esperando uma perspectiva, uma resposta de Deus. E há quem diga que aqui começa o ministério de Isaías. Alguns que dizem que Isaías já profetiza desde o capítulo de número 5. Verdade é que o livro de Isaías não está em ordem cronológica. Eu quero partir da perspectiva que, na verdade, o chamado de Isaías está começando aqui, já que todas ou quase todas as vezes que Deus quer chamar alguém, Deus primeiro impacta alguém com uma visão extraordinária e com uma visão e com um encontro pessoal dele para com Deus. É dessa forma que o nosso Deus tem de agir. Observe, Isaías era um homem acostumado a lidar com o rei, acostumado a lidar com os luxos do palácio. Isaías era acostumado a lidar com todo luxo, com tudo aquilo que o palácio podia prover para o reinado e para o próprio rei. Isaías tinha visões do rei, da magnificência do rei. Isaías agora está vivendo um quadro terrível, até que um dia, numa das suas maiores, se não a sua maior crise, é a própria Bíblia quem diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu. Alguém te contou, Isaías? Não, eu vi. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Isaías, como é que é isso? Eu vi, eu tive uma experiência pessoal, porque já está na hora da nossa geração viver as suas próprias experiências com Deus.
Já está na hora da nossa geração ter os seus próprios encontros com Deus. Já está na hora, embora nós admiremos quem quer que seja, que nós busquemos as nossas próprias experiências com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Isaías, vivendo esse quadro terrível, cabisbaixo, ele vai ver algo metafísico, algo extraordinário. E a primeira ação que Isaías tem ao contemplar algo extraordinário de Deus é levantar a sua cabeça, é elevar o seu olhar a Deus, é elevar o seu pensamento ao Altíssimo. Perceba, todas as vezes que nós nos encontrarmos em um quadro difícil, em uma situação difícil, Deus vai nos prover, Deus vai nos impulsionar a elevar a nossa visão mais ao alto, a elevar o nosso pensamento mais ao alto. A visão de Deus, a noção de Deus é tirar o nosso foco da terra e elevar o nosso foco até o céu. A primeira atitude de Isaías é elevar os seus olhos, tirar os seus olhos da terra. E ele vem descrevendo: eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. Dessa noite, Deus está querendo nos dar uma perspectiva daquilo que Isaías teve. Deus está querendo nos mostrar que Deus pode, em meio às crises da nossa vida, fazer que sejam as melhores oportunidades para a nossa vida ministerial. Deus está nos mostrando que é possível, em meio às crises, tirarmos valiosas lições. Há quem diga, Napoleão Hill, um dos grandes escritores deste século, ele diz que quando você passar por alguma aflição, que quando você fracassar, passe pelo fracasso com caneta e papel na mão, porque dentro das crises Deus tem a mania de esconder propósitos muito maiores para você e para a tua história. O nosso Deus é um quebrador de protocolos. Não quebra princípios, mas o nosso Deus é especialista em quebrar os protocolos. O nosso Deus é especialista em pegar aquilo que não iria dar certo e transformar em um projeto útil nas mãos deles. Um dia Lázaro estava enfermo e a expectativa era que Jesus visse logo no primeiro dia, mas Jesus falou: não, vou ficar mais 2 dias, inteirando 4 dias. A expectativa de Lázaro foi quebrada, mas ao 4º dia, a tradição judaica dizia: alguém pode ressuscitar somente ao 3º dia. Mas Jesus falou: vou quebrar o protocolo hoje. Não vou no primeiro, não vou no segundo, também não vou no 3º, mas eu vou no 4º dia e vou ressuscitar a Lázaro. O nosso Deus é mestre em nos surpreender. Anasso. Pastor Rob, e quem tem experiência com Deus nunca mais é o mesmo. Quem tem encontro com Deus nunca mais fala da mesma forma. Quem tem encontro com Deus nunca mais vive da mesma forma. Quem tem encontro com Deus nunca mais se veste da mesma forma. Deus quer nos impactar com experiências pessoais, porque quando alguém se aproximar de nós, nós teremos visões, nós teremos experiências para contar para alguém. Deus quer nos dar experiências para quando alguém vier até nós, alguém disser que está fraco, nós possamos dizer para alguém: um dia eu já estive fraco. Deus quer nos dar experiências para que quando alguém disser: eu estou pensando em parar, nós possamos dizer para esse alguém: eu também um dia pensei em parar, mas o meu Deus estendeu a sua mão e me fez continuar caminhando. Oh, maravilha de Deus! Eu me lembro de uma época que eu queria ser batizado no Espírito Santo, ainda não era da Assembleia de Deus, e éramos mais ou menos cerca de 10 jovens sedentos pelo poder de Deus, e Deus começou a fazer como se fosse uma fileira. Batizou um, batizou outro, batizou 5, batizou 7. Só que quando chegava na minha vez de batizar, Deus nunca batizava. E eu comecei a ficar frustrado, e eu era o que mais buscava. Não falo para minha glória, mas eu percebia que eu buscava mais. Eu falava: Senhor, o que estou fazendo de errado? Jejuando, santificando, e o batismo não vinha. Vivendo um grande dilema, vivendo uma grande decepção ministerial, querendo largar tudo. Até que um dia resolvi batizar. Não era batizado nas águas ainda, mas buscando o batismo no Espírito Santo. E dentro desses dilemas, pensando se vai, se não vai,
vendo todos os meus amigos sendo batizados pelo Espírito Santo, a gente se reunia para fazer cultos na casa, cultos do batismo do Espírito Santo, e muitas dessas ocasiões Deus não batizou ninguém na igreja, geralmente ou foi no monte, ou foi na casa de algum colega, porque tínhamos dias específicos para orar, buscar poder de Deus, buscar renovo de Deus, só que tinha ficado eu dizia: Senhor, eu preciso de uma experiência, eu preciso ser impactado. Eu não sei se você vai acreditar, mas não precisa acreditar, eu sei o que eu vivi. Mas quando chegou o dia do meu batismo, era o tudo ou nada. Eu falei: Senhor, é hoje ou não é nada, ou não é outro dia. Chegou o grande dia do batismo, fileiras de pessoas para serem batizadas, até que um dia eu tive a maior experiência da minha vida, e nunca mais eu a tive. Deus me arrebatou de sentido e em espírito, quando mergulhei na água, quando acabara de ser mergulhado, Deus me arrebatou para uma dimensão metafísica extraordinária. Eu não sei para onde fui, não sei onde era, eu sei que era uma paz terrível, um lugar claro, extremamente branco. Eu não vou afirmar aqui que era o céu, não vou falar para você que eu vi anjos, eu não vou forçar uma visão aqui, mas eu sei do que eu vivi. Eu senti uma paz, e era como se o tempo tivesse sido congelado, parecia que não havia contagem de tempo, parecia que eu tinha saído do Cronos e havia entrado dentro do Kairos de Deus, mas de repente parece que eu fui sugado daquela visão, daquele lugar, e eu não queria sair dali, eu queria viver eternamente ali. Mas quando eu me dei por mim, eu estava mergulhado na água. Quando eu me recuperei o meu sentido, eu já estava entre a água e a areia, falando em línguas estranhas, batizado e recebendo o renovo de Deus. Eu fui marcado por Deus aos 45 do segundo tempo. Levanta a mão, posso profetizar? Posso? Para começar a pregar aqui nessa noite. Deus vai te surpreender. Alabando que bindaracé. Deus irá lhe surpreender, Deus vai quebrar tuas expectativas. No teu momento de crise, vai ser o momento que você vai viver o seu maior impacto com Deus. Vai ser no teu momento de crise que Deus vai te dar as maiores experiências. Será nos momentos de crise que o teu ministério mais vai florescer. Há um jargão, e eu vou falar aqui: crente é igual omelete, quanto mais bate, mais cresce. A calúnia não te para, a fofoca não vai te parar, a fraqueza espiritual também não te para, nada vai te parar, porque Deus te chamou para vencer. Deus te deu uma visão, Deus te deu uma experiência com Ele, e quem tem experiência com Deus não para, não para, não para. Oh, decai. Deus gosta de crises para extrair o melhor de nós. Você se lembra de Ezequiel no capítulo 1? À beira do rio Quebar, os judeus sem expectativa nenhuma, uma liberdade falsa que Nabucodonosor dava. À beira do rio Quebar, os saltérios, os salgueiros todos pendurados, diante dos soldados de Nabucodonosor. E os soldados de Nabucodonosor zombavam dos judeus, dizendo: por que vocês não entoam um dos cânticos de Sião para nós? Onde estão os belos cânticos que vocês entoavam em Jerusalém? E de repente, dentre centenas de judeus cabisbaixos, transtornados, sem expectativas, alguns nem buscavam mais ao Senhor, alguns nem se lembravam mais dos tempos de outrora, da glória do templo de Salomão. Mas dentre toda uma geração, existia alguém chamado Ezequiel, no capítulo 1, que diz: estando eu à beira do rio Quebar, tive visões de Deus, tive visões de Deus, tive visões de Deus, tive visões de Deus. Oh, papai querido, será no teu vale que Deus vai aparecer para você, será dentro do teu deserto que Deus vai te dar novas expectativas, será dentro de uma grande frustração que Deus vai transformar em um projeto muito maior. Sabe por que Deus dá visões para os homens? Porque a visão que nós temos de Deus, ela determina a dimensão daquilo que nós iremos receber de Deus. A visão que nós carregamos de Deus, ela determina a dimensão daquilo que nós vamos receber de Deus. Essa igreja um dia, ela nasceu na visão do pastor. Esse ministério um dia, ele foi apenas uma visão.
Todo esse projeto, toda essa estrutura um dia nasceu de um pensamento e nasceu de uma visão. É por isso que todas as vezes que Deus se encontra com alguém, Deus primeiro muda uma visão pré-existente e Deus implanta uma visão celestial e uma visão sobrenatural da parte dele. Deus sempre vai nos dar visões. Porque se alguém tem visão que Deus batiza, Deus batiza. Porque se alguém tem visão que Deus cura, Deus cura. Porque se alguém tem visão que Deus preenche de poder, Deus preenche de poder. Se alguém tem visão de transformação, Deus transforma. É por isso que Deus precisa trabalhar a nossa visão, Deus precisa mudar a nossa visão, Deus precisa tirar aquilo que é nosso e colocar aquilo que é do céu. Não é tempo mais da igreja perder tempo brigando, não é tempo mais da igreja perder tempo com coisas banais. Quem prega mais, quem canta mais, quem faz mais, quem pensa nesse tipo de coisa está com a visão na terra. Quem se preocupa com a quantidade de seguidores no Instagram é porque ainda está dentro de uma visão terrena. Quem fica preocupado com quem falou mal, com quem não falou mal, com quem disse que vai dar certo o pastor, com quem disse que não vai dar certo, ainda está com a sua visão na terra. Mas quem está com a sua visão no céu, ele se preocupa com as almas, ele se preocupa com aquilo que Deus vai fazer, ele se preocupa com a transformação. Deus está querendo levantar pessoas com a visão transformada. Deus está querendo levantar nessa noite pessoas com a visão transformada. Deus pode levantar você com uma visão transformada. Deus quer levantar você com uma visão transformada. Deus quer te dar novas visões nessa noite. Deus quer te impactar com novas visões nessa noite. Quem quer receber visão de Deus? Quem pode, quem quer receber visão de Deus? Deus vai te alcançar com uma nova visão. Anaraço. O texto continua descrevendo: e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e exaltado trono. Só que tem algo que chama a minha atenção aqui. É que Isaías já estava acostumado com o trono. É que Isaías já estava acostumado com o rei. É que Isaías já estava acostumado com vestes reais. É que Isaías já estava acostumado com palácio, dinheiro, ouro, prata, cedros do Líbano. E é como se Deus chamasse a atenção de Isaías. Isaías, o tempo todo você estava acostumado com um rei que é dessa terra. O tempo todo você estava chorando por alguém que é dessa terra. O tempo todo, Isaías, o teu contato, a tua experiência, ela se limitava a um rei que se assentava em um trono dessa terra. Mas Isaías, levanta a tua cabeça, levanta, e observe que existe um rei muito maior do que Uzias. Observe que existe um rei muito mais poderoso do que Uzias. Observe que existe um rei muito mais onipotente do que Uzias. Observe que existe um rei com uma visão, com uma glória, uma apoteose muito maior do que a visão de Uzias. Isaías estava acostumado com o trono. E Deus agora chama a atenção de Isaías. Isaías, o trono de Uzias era muito limitado. O trono de Uzias tinha ouro, era bonito, era grande, mas era limitado, vem dessa terra. Isaías, a visão que eu estou te dando é de um trono, que ele é sempre eterno. A visão que eu estou te dando é de um trono, que é maior, que nunca houve um trono igual. A visão que eu estou te dando, Isaías, é de um rei que se assenta num trono muito maior. Esse trono é de glória, de graça, de misericórdia. E o trono dele já paira sobre esta igreja nessa noite. O trono dele, a glória dele, a Shekinah, a apoteose dele já paira sobre esta igreja nessa noite. Ele quer impactar pessoas nessa noite. Ele quer encher pessoas nessa noite. Ele quer mudar visões, percepções de pessoas nessa noite. Ele quer tirar a ótica dessa terra e implantar uma ótica do céu. Oh papai, eu estou sentindo a presença dele, não é jargão não. De kebindarai, de kamancho kebidarás, makewindai. Meu Deus, pastor Vigílio, Deus está mudando visões de pessoas aqui. Andecho enekasu, banquemidarasaiu,
Onde que eu sai? Ei, deixa eu te falar algo aqui. Sabe por que a visão é de alguém que está sentado no trono? Sabe por que a visão é de alguém que continua sentado no trono, pastor Robert? É porque quem se assenta no trono é a posição de alguém que não se preocupa. A posição de alguém que está sentado é a posição de alguém que não está se importando com o que passa ao redor. A posição de quem está sentado é a posição de quem não treme, de quem não vacila, de quem não tem medo. A posição de quem está sentado é a posição de quem está em um controle absoluto. A posição de quem está sentado é a posição daquele que tem o controle do céu, o controle da terra, e ele chama cada estrela pelo seu nome, e nenhuma se recusa a vir à tua presença. A posição daquele que está sentado é tão grande que ele mede as águas do mar a palmo, e ele cobre a imensidão dos céus também a palmos. Ele pesa os montes em balança de precisão. Oh glória! A visão de quem está sentado é a visão de quem tem controle sobre a tua vida, controle sobre a tua história. Ele não perdeu o rumo daquilo que ele tem para você. A tua vida está dentro do controle de Deus. A tua vida está dentro do controle de Deus. A tua vida está na palma das mãos de Deus. Oh, oh, maravilha de Deus. Deus não perdeu o controle, fica tranquilo. Você pode dizer para alguém, fica tranquilo, diga para alguém, fica tranquilo. Deus não perdeu o controle da sua vida. Diga, a tua vida está nas palmas das mãos de Deus. Há um contexto que diz que quando um rei saía para a batalha, todas as vezes que ele derrotava alguém, uma cultura judaica que diz, quando ele derrotava um certo rei, ele cortava o manto daquele rei e emendava no seu próprio manto. E todas as vezes que ele andava, precisava de um verdadeiro batalhão para carregar o seu manto, de acordo com o número das suas vitórias. A Bíblia diz que o séquito, o manto de Deus, era tão grande, que ele enchia todo o templo. Oh glória! A visão que Isaías já está tendo é a visão de alguém que tem tantas vitórias, que o seu manto é infinito, o seu manto não tem fim. A visão que Isaías está tendo é a visão de alguém que nunca perdeu uma batalha. A visão que Isaías está tendo é a visão de alguém que vai para a batalha sabendo que vai voltar vencedor. A visão que Isaías está tendo é a visão de alguém que envia alguém para a batalha sabendo que esse alguém vai voltar de posse da sua vitória. Era para você ter dado glória, mas deixa para lá. A visão que Isaías está tendo é a visão de alguém, do maior guerreiro, e ele é chamado de Senhor dos Exércitos, porque nunca perdeu uma batalha. E ele tem o poder de te fazer vencer as tuas batalhas. Ele pode te fazer vencer as tuas batalhas. Ele vai te fazer vencer as tuas batalhas. Ele vai te fazer sair vitorioso desta peleja. Nesta peleja tu não terás que pelejar, porque o Senhor é quem pelejará por vós. Você crê? E se você crê, glorifique e exalte ao nome dele. Anarás, onde ai, eu estou sentindo a presença dele. Onde que windai, levasso que bindaraço. Não vai ser pelo grito hoje não. O fogo não vai pegar por grito aqui não. Pastor Robert, eu estou cansado dessa geração que o pregador tem que espancar para dar glória a Deus. E eu estou cansado desses pregadores também que bate na noiva para a noiva dar glória a Deus. Eu parei com isso há muito tempo. Andaraço que me dergue. Sabe por quê? Porque os verdadeiros adoradores sabem a hora que tem que adorar. Oh. Pastor, Deus levanta. Profeta, Deus envia. Eu só vi um até hoje que Deus procura. Oh, papai querido. Eu só vejo um dentro da Bíblia Sagrada que Deus procura. Posso falar? Precisa falar? Deus procura verdadeiros adoradores.
tem problema, eu estou sentindo aqui. Se você ainda não falou em línguas, não sentiu a presença de Deus, desculpa, mas não é culpa do pregador, é porque você não se preparou para o culto. Mas eu creio que nessa igreja, nessa noite, os adoradores já chegaram aqui. Os adoradores já se fazem presente aqui. Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão os verdadeiros adoradores? Há uma presença dele aqui. A Bíblia diz que cada um dos serafins tinha 6 asas e voavam por cima do trono de Deus. É porque o número 6, biblicamente falando, é o número do homem. É Deus dizendo: o padrão da adoração dos serafins deve ser o padrão da adoração dos homens. É Deus dizendo: o padrão da adoração que já existe no céu é o padrão que deve existir entre as igrejas, entre os adoradores aqui na terra. 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés e com 2 voam. Cobrem o rosto para que a sua identidade não apareça cantando Kadosh, 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 dizendo que a identidade que tem que aparecer, dizendo que quem tem que aparecer dentro do culto não é o homem, mas é o próprio Criador. Só que eu me perguntei por muito tempo, pastor Robert, como que os serafins estão com a sua visão tapada e voam na velocidade de um relâmpago? Ezequiel capítulo 1, quem diz? E mesmo assim não perdem o endereço do trono de Deus. Como? A sua visão está tapada, mas não perde o endereço do trono de Deus. E Deus falou para mim: homem, aquieta-te. É porque os serafins têm algo que a igreja deveria ter: sensibilidade. Sensibilidade. Senhor, por que sensibilidade? Porque eles não precisam de olhos para encontrar o endereço do meu trono. É porque o meu trono, 24 horas por dia, ele emana fogo. E os serafins não precisam enxergar o meu trono. Eles são guiados pelo fogo que emana do meu trono. Pelo fogo que emana do meu trono. Pelo fogo que emana do meu trono. Oh, glória. Com 2 cobrem os pés, santidade, reverência na presença do Senhor. O padrão da adoração do céu é o padrão da adoração da terra. Deveria ser. Porque quando entramos na presença de Deus, quanto mais reverência, mais poder. Quanto mais entrega, mais glória. Quanto mais intimidade, quanto mais importância damos a Deus, mais poder nós temos e mais graça de Deus nós temos. Mas só que é interessante que eles cobrem os pés, deixam os pés de lado e resolvem voar. É porque dentro da presença de Deus existem 2 tipos de adoradores: os que ficam embaixo rastejando em níveis baixos com Deus, pastor Robert. Existem os adoradores que decidem voar. Existem pessoas que escolheram ficar em níveis baixos com Deus, e existem aqueles que decidiram voar. E cada um vai receber de Deus na medida que ele escolhe ter de Deus. Há aqueles que ficam embaixo, nada contra. Mas existem aqueles, como diz Isaías capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas deixa eu correr. Vou dar uma comprimida na mensagem. Os anjos estão o tempo todo cantando santo, Kadosh, Kadosh. Com 2 voam, com 2 cobrem os pés, e com 2 cantam santo. E com 2 voam em cima do trono de Deus. Só que a Bíblia diz que os umbrais das portas se movem com a voz do que clama. E a Bíblia de Jerusalém, uma tradução melhor, ela diz que a voz do que clama são as vozes dos serafins. Só que há um segredo aqui, porque a Bíblia diz a voz do que clama. É porque quando os serafins clamam, as suas vozes se misturam. Nenhum canta mais rápido, nenhum canta mais alto e nenhum canta mais baixo. Eles se tornam uma só voz. É o padrão que Deus deseja de nós, que nós tenhamos uma só voz, que nós tenhamos uma só visão,
que nós temos um só propósito. Quando o pastor tem uma visão, Deus quer que todos os seus liderados tenham uma mesma visão. É por isso que ministérios falam e ministérios ruem antes do tempo, porque há uma divisão, há uma separação de projetos. E por isso ministérios falam e ministério ruim. Só que os serafins não cantam santo, 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 em uma só voz. É como se as vozes se embaraçassem, se entrelaçassem, Vitor, e as vozes se tornassem uma só. Só que há um segredo aqui: quando as vozes se tornam uma só, a Bíblia diz que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Eu vim lá da zona rural, eu vim do interior do Vale de Jequitinhonha, o pastor Robert acho que esteve lá um tempo atrás, e ele sabe como a vida lá é precária. E eu sou bem interiorano mesmo, irmãos. Lá na roça, para o fogo pegar é mais ou menos assim, na época do São João, na época que nós estamos. Você chega diante do fogo e começa a aquecer e colocar fogo e aquecer o fogo e acender o fogo. Na decorrência que a lenha vai queimando, a lenha vai se tornando em brasa. Quando a lenha vai se tornando em brasa, a gente chega e... Na época era assim, ó. Até que o fogo começava a queimar a madeira e a madeira se transformava em fogo. Só que Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10 diz que onde estão os querubins, ali tem brasas. Falou de querubim, falou de brasa. Onde tem querubim, tem brasa. Há um padrão de adoração aqui. Enquanto os querubins, 24 horas diante do trono de Deus, eles colocam brasas debaixo do trono de Deus. Está em Ezequiel capítulo 10. Os serafins em cima estão cantando santo. Enquanto os querubins colocam brasas embaixo, em cima os serafins estão cantando santo. Enquanto os querubins colocam brasas embaixo, em cima os serafins estão cantando santo. Se você não der glória com isso aqui, irmão, você não vai dar glória com mais nada, desculpa. Mas é como se quando os querubins colocassem as brasas, é como se os serafins estivessem assoprando as brasas. Santo, 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 santo. Há um padrão de adoração. Enquanto os querubins colocam a brasa, serafim canta santo. Sabe por quê? Porque todos têm espaço na presença de Deus. Porque todos, pastor Robert, têm importância na presença de Deus. Porque enquanto o querubim coloca a brasa, serafim canta santo. Enquanto o querubim coloca a brasa, serafim canta santo. Enquanto o lado direito coloca a brasa, o lado esquerdo canta santo. Enquanto o lado esquerdo coloca a brasa, o lado direito canta santo. E a fumaça. Ei, você pode se colocar de pé? Coloca, por favor, com a permissão do nosso pastor. Com a sua atenção aqui. Eu vou ser fiel ao tempo que o varão me deu aqui. Eu comprimi a mensagem. Quem está sentindo a presença de oh meu Deus do céu, eu estou sentindo a atmosfera mudando. Eu estou sentindo a atmosfera mudando neste ambiente. Oh nerecho de kebidarabia anaravasso que me der. Oh meu Deus do céu. Enquanto alguns colocam a brasa, alguns cantam santo. Você tem que descobrir se você é colocador de brasa ou se você é soprador de fogo na presença de Deus. Pastor Robert, posso fazer algo aqui? Vira para alguém que está do seu lado. Vira, por favor. Deixa o fundinho que está gostoso esse fundo aí. E você vai pegar na sua mão como se você tivesse uma brasa. Estende a sua mão e pelos olhos da fé, irmão, eu estou vendo brasa na tua mão. Onde quer, o mandaracitio que vai, anaravasso que me der. No templo 3, a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. E onde tem templo, tem trono. Onde tem templo, tem altar. Dentro da sua vida tem um altar. Sabe o que você vai fazer? Você vai colocar uma brasa que já existe dentro de você, nesse templo e nesse altar chamado esse varão que está do seu lado nessa noite. No templo 3, vai aquecendo a brasa que está na sua mão. Vai, eu estou vendo brasa daqui. Onde é que é? Começou. Opa, a atmosfera está mudando, No templo 3 você vai ministrar essa brasa que está nas suas mãos, dessa pessoa que está do seu lado. Vamos comigo. Eu conto 1 em nome do Pai, coloca a brasa, vai aquecendo brasa. Eu conto 2 em nome do Filho, vai aquecendo a brasa.
Há poder na oração. Estamos terminando, mas ainda dá tempo. Abra a boca e adora, abra a boca e adora. Deixa o Espírito Santo te envolver, te encher. Deixa o Espírito Santo de Deus te renovar. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele trabalhar. Ih, calabachorando.